Vamos continuar em Teologia Sistemática 2, Bibliologia 2. Presta atenção e abra o seu conhecimento. Vamos caminhar. A Bíblia diz a respeito de Moisés: recebeu a palavra da vida para nos dá-la. Atos capítulo 7, versículo 38, e Isaías menciona 120 vezes que o Senhor lhe falou. Jeremias 430 vezes. E Ezequiel 329 vezes, dizendo que o Senhor o falou. Então a Bíblia, ela foi provocada por Deus. Ela não foi escrita pelo próprio Deus, mas ela foi provocada para que os homens escrevessem essa palavra maravilhosa que pode salvar o homem. Outros registraram acontecimentos, assim como se escreve história, Êxodo 17:14. Ou seja, tem partes na Bíblia que são apenas registros históricos. Outros examinaram minuciosamente aquilo sobre o qual receberam a direção para escrever. Lucas capítulo 1, versículo 3. Foi feita uma análise minuciosa. Outros receberam a mensagem por revelação. Atos 22, 14 a 17. Gálatas 1, 11, 12, 15 e 16. Efésios 3, 1 a 8. E alguns receberam sonhos e visões. Daniel 7, 1. Ezequiel 1, 1. 2 Coríntios 12, 1 a 3. Mas todos escreveram o que receberam pela inspiração do Espírito Santo e podiam dizer: o que recebi do Senhor também vos entreguei, como diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 1 Coríntios 15, 3. Então, a Bíblia foi escrita utilizando várias fontes. Revelação, outros uma análise. A inspiração plenária das Escrituras. Deus deu a palavra e providenciou um modo de garantir a autenticidade da sua palavra, que os homens de Deus haveriam de escrever. Deus não escreveu nenhuma parte da Bíblia. Uma só vez ele escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E ambas as bandas. Êxodo 32, 15 e 16 fala isso. Uma única vez foi que Deus escreveu alguma coisa aqui nesse mundo. Porém, Moisés, quando viu o bezerro de ouro que os israelitas haviam feito, arremessou as tábuas, quebrando-as ao pé do monte. Êxodo capítulo 32, versículo 19. Jesus escreveu uma só vez na terra, mas os pés daqueles que andaram por cima naquele lugar apagaram aquelas escritas. João capítulo 8, versículo 8. Quando Deus quis dar aos homens o livro divino, escolheu e preparou para isto servos seus, aos quais deu plena inspiração do Espírito Santo. Como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e Jó, capítulo 32, 18 a 20. Cada autor escreveu conscientemente, conforme o seu próprio estilo e vocabulário, e a sua maneira individual de se expressar, mas todos sob influência e inspiração do Espírito Santo. Assim, a palavra com que registraram o que receberam de Deus foram-lhe ensinados pelo Espírito Santo de Deus, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Interessante, coisa bacana. Davi, que era rei e profeta, disse: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2. Então Davi mostrou essa inspiração repentina que vinha, o Espírito Santo fazia com que Deus falasse na boca dele. E isso era maravilhoso, e isso era registrado. Desta maneira ficou toda a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. E realmente um milagre. O mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, como diz em Êxodo capítulo 24, versículo 1 a 4, Número capítulo 33, versículo 2, cerca de 1550 anos antes de Cristo, inspirou também o apóstolo João a escrever o seu Evangelho. O mesmo Espírito. E as suas 3 epístolas e o Apocalipse no ano 90 depois de Cristo. Então o mesmo Espírito que inspirou Moisés muitos anos antes de Cristo, inspirou João, que foi o último escritor do Novo Testamento. Esta inspiração plenária atinge até as palavras usadas, inclusive a sua forma gramatical,
temos vários exemplos na Bíblia que mostram como a forma gramatical adequada que os autores aplicaram serviu para explicar grandes e importantes doutrinas. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 22, versículo 32, onde Jesus empregou o verbo ser na forma do presente. Eu sou o Deus de Abraão, para provar a real existência da vida após a morte. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, vemos como a forma singular do substantivo posteridade foi usada para dar um importante ensino, como a promessa dada a Abraão se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. O mesmo podemos ver também em Hebreus capítulo 12, 27, João capítulo 8, 57. E muitas outras passagens. Até as palavras utilizadas eram inspiradas por Deus, dando conotações espirituais. Por isso que a Bíblia é um fenômeno, é um milagre de Deus. Vamos continuar na nossa apostila. Estava prestando atenção? Preste atenção, não fique só voando não. Viaje nas palavras. Eu não estou podendo olhar para você, que eu estou olhando para a apostila. Mas você está me ouvindo e me vendo, então preste atenção. A teologia modernista não aceita a doutrina sobre a inspiração plena da Bíblia. Eles concordam e aceitam que as ideias ou pensamentos da Bíblia podem ser inspirados, mas que as palavras usadas no texto são um produto de autores os quais estão sujeitos a erros. Essa é a teologia moderna. Eles não aceitam a inspiração total da Bíblia. Outros concordam em reconhecer a Bíblia como autoridade em assuntos meramente espirituais. Porém, em tudo que se relaciona com ciência, biologia, geologia e história, a Bíblia não pode ser considerada de uma autoridade. Eles dizem abertamente, errar é humano. Eles acreditam, a teologia modernista, que a Bíblia contém erros e falhas dos seus escritores. Por isso ela não é totalmente um livro divino. Para dar uma aparência de piedade e respeito às coisas de Deus, eles dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Infelizmente, esta crítica materialista contra a veracidade da Bíblia tem se espalhado muito. E aonde ela chega, faz como a geada nas plantas, mata-as. A falsamente chamada ciência faz que aqueles que professam a fé se desviem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 a 21. Ou seja, a teologia moderna, ela não aceita que a Bíblia seja plenamente inspiração de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é que a Bíblia seja a palavra de Deus. Mas isso entra em contradição. Porque a Bíblia é a palavra de Deus realmente. Mas eles dizem, não, existem erros e falhas que nós não podemos aceitar como mandamento de Deus, como ordenança de Deus. Vamos continuar aqui na nossa apostila. Para os crentes convictos da sua salvação, que vivem em comunhão com Deus e sentem a operação do Espírito Santo em suas vidas, esta crítica não gera problemas. Eles simplesmente rejeitam terminalmente qualquer afirmativa contrária à Bíblia. Eles o fazem com convicção. A base desta rejeição é segura. Vejamos. Em primeiro lugar, rejeitamos toda crítica contra a palavra de Deus. Porque Jesus considerou as Escrituras como palavra de Deus, como fala em Mateus capítulo 7, versículo 13. E o apoio dele vale mais que as ideias e afirmativas de quem quer que seja. Ou seja, Jesus apoiou as Escrituras, como diz em Mateus capítulo 7, 13, e quem é maior do que Jesus para quebrar esse apoio tão importante? Rejeitamos a crítica modernista contra a veracidade da Bíblia, porque seria uma ofensa contra Deus, que é perfeito. Mateus capítulo 5, 48. Afirma que a sua palavra contém erros e mentiras. A Bíblia afirma, a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, versículo 7. É provada. Salmo 18, 30. E fiéis são todos os seus mandamentos. Salmo 111, versículo 7. A palavra da ciência também nunca é a última palavra. O que hoje se afirma em nome da ciência, amanhã outros desfazem. Então é interessante, a ciência também
né, comete erros incríveis, e hoje o que um afirma, amanhã o outro vem e quebra e diz, não, não é assim, não é desse jeito. Interessante. Um grande teólogo alemão, A. Luther, esse nome é difícil, L-U-E-S-C-H-E-R, Luther, constatou em uma de suas obras que no ano de 1850 os críticos contra a Bíblia apresentaram 700 argumentos científicos contra a veracidade da Bíblia. Hoje, 600 desses argumentos já foram deixados por terra e as novas descobertas desmentiram. Vamos continuar nesse assunto sobre bibliologia.